Sétima questão. Simplificando a expressão na qual x pertence aos reais positivos, com exceção do zero, obtém-se. Então vamos lá, gente. Uma questão também não muito complexa, bem tranquila, que a gente vai ter que perceber o seguinte, gente. Aqui tem uma divisão de mesma base, onde a gente pode transformar essa raiz aqui em forma o quê? De expoente racional. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 4 sobre 3. Lembrando que, olha, o expoente sempre vai ser o numerador e o índice sempre o denominador. Então, reescrevendo, gente, olha como é que fica. Dessa maneira. Divisão de mesma base. Então, a gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, ou seja, 3 meios menos 4 terços. Tranquilo. Tirando o MMC aí, gente, 2 e 3 são 6. Então, aqui, 3. Aqui, 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Então, a gente vai ter 9 menos 8 sobre 6. 9 menos 8, 1 sexto. Aí, beleza. Aí, tu vai olhar para as alternativas e não tem. Por quê? O que a gente tem que lembrar? Que aqui o índice é quanto, gente? É 2. Então, isso aqui é como se tivesse o que, na verdade? Ó? X, ó, 1 sexto é expoente. Então, é o que? É numerador. Dividido pelo índice, que são 2. Então, o que a gente vai ter aqui? Uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, olha só, vai ficar o quê? 1, 12. Ou seja, 1, no caso, é o que? É o expoente. Vamos botar aqui, ó, fica mais bonitinho. Ó. X elevado a 1. E o índice, olha, vai ser quanto? 12. Que vai ser, portanto, a letra A. Bem tranquilo. Vamos adiante. Oitava questão. O valor da expressão é. Já trabalhamos bastante esse tipo de questão. E a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, gente. 9 é a mesma coisa que o quê? Que 3 ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. 3 ao quadrado e repete todo o resto. Quando você fizer isso, a gente vai ter o quê? Ó? Potência da potência. Então, ó, 2n mais 4, ou seja, 3 elevado a 2n mais 4. Quando você fizer isso, o que a gente vai perceber? Ó? Fator comum, gente. Então, a gente pega esse 3 elevado a 2n e pode colocar o quê? Em evidência. Colocando em evidência, o que sobra aqui na primeira? 3 elevado a 4. E na segunda, 3 elevado ao quadrado. 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3, 9, 27, 81. 3 ao quadrado são 9. Então, 81 menos 9, gente, a gente tem o quê? 72. Olha só, 72, multiplicando 72, dividindo, gente, o que a gente pode fazer? Ó? Simplifica, dá 1 e aqui dá 1. Ou seja, o que a gente vai ter? Raiz, no caso, índice n, 1 sobre 3 elevado a 2n. Gente, primeira coisa, o 1 ele vai sair da raiz de qualquer forma. Por quê, gente? Raiz quadrada de 1, 1. Raiz cúbica de 1, 1. Raiz quarta de 1, 1. Independente do índice, 1 vai sair da raiz. Ah, tranquilo, já tirei 1. E aqui o denominador, gente? Olha, o que a gente vai fazer? N com N, cortou. Simplificou, ou seja, se aqui deu 1, não tem mais raiz. Sobrou o quê? 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado, se a gente quiser jogar lá para cima, é 3 elevado a menos 2. Ou poderia colocar também bonitinho um nono. Vamos ver qual é a resposta que está lá. 3 elevado a menos 2. Bem tranquilo. Vamos adiante. Nona questão. A gente tem raiz quadrada de 12 elevado a 12. A primeira coisa que o aluno vai pensar em fazer é o quê? É simplificar, né? O índice com expoente. Ou seja, aqui é 2, 12. Aqui vai ficar 1 e aqui vão ficar 6. Se aqui ficou 1, não tem mais raiz. 12 elevado a 6. Aí tu vai olhar, marcar, não tem. O que a gente pode pensar, gente? Fatório 12.
Fatorando 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Tranquilo. Opa, lembrando que aqui, ó, tem o expoente 1, faz potência da potência. Ou seja, vai ficar 2 elevado a 12 e 3 elevado a 6. Agora vamos ver se tem lá? Tem. Alternativa C, ó. 2 elevado a 12 vezes 3 elevado a 6. Ó. Bem, tranquilo. Próxima questão. Vamos que vamos. A expressão raiz quadrada de 5 mais raiz de 5 multiplicado por raiz quadrada de 5 menos raiz de 5 é igual a... O que a gente percebe aqui? Aqui a gente tem nada mais, nada menos que o produto da soma pela diferença. Que a gente pode pegar isso aqui tudo e juntar dessa maneira. Ou seja, isso aqui nada mais é, voltando lá no 8º ano, isso aqui é A mais B multiplicado por A menos B. Que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, quadrado de 5 ao quadrado, no caso, menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, gente, 25. Quando a gente pega uma raiz quadrada e multiplica por ela mesma, o que acontece com a raiz? Ela some. Ou seja, raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5. Que daria raiz quadrada de 25. Tira a raiz, 5. Ah, então a raiz de 7 vezes raiz de 7, 7. Raiz de 8 vezes raiz de 8, 8. Pegou uma raiz quadrada, multiplicou por ela mesma, o que tu faz com a raiz? Tira ela. Beleza. Continuando, gente. 25 menos 5, 20. Aí tu vai olhar para a resposta, não tem. Por que não tem, gente? Fator 20. Fatorando 20 aqui, ó, por 2 são 10. Por 2 são 5. E por 5 são 1. Tem que formar pares de 2 a 2. Ó. Então aqui, ó, vai sair o 2. Sai o 2 e olha quem fica lá dentro. Então a gente tem 2 raiz de 5. Agora sim, letra D. Vamos adiante. 11ª questão. Determine a área da figura abaixo sabendo que seus lados estão em metros. Gente, poderia fatorar os 50, mas acho que nem necessita. Olha só, bem tranquilo. Multiplicação de radicais. Parte externa com parte externa, parte interna com parte interna. 9 vezes 12, ó, 9 vezes 10. 90, 9 vezes 2, 18, 108. E 50 vezes 2, 100. Então, 108 raiz quadrada de 100. Olha, raiz quadrada de 100 são 10. 108 vezes 10, 1080 metros quadrados. Uma questão bem simples, gente. Ah, professor, e se eu fatorasse os 50, daria a mesma coisa? Daria, gente. Se você fatorasse os 50, olha só. Fatorando 50 aqui, olha. Por 2, 25. Por 5, dá 5. E por 5 de novo dá 1. Ou seja, sai da raiz o 5. Então a gente vai ter aqui 5 raiz de 2. Então a gente teria aqui, olha, 9 multiplicado pelo 5 que está saindo, ou seja, 45 raiz de 2. Aí o que você faria? 45 vezes 12, que vai ser, ó, 45 vezes 10, dá o quê? 450. Aí, só que aqui no caso vezes 12, então 45 mais 45, 90, 540. 540, olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2 são 2, 540 vezes 2, 1080, ou seja, a mesma coisa. Só que eu achei que essa primeira parte aqui foi mais fácil, né? O primeiro método. Vamos adiante. Sendo A igual a raiz quadrada de 45 menos raiz quadrada de 27 menos raiz de 20 mais 3 raiz de 3, determine o valor de A. Gente, a primeira coisa que a gente pode fazer é fatorar cada um deles. Fatorando 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Então, olha aqui, ó. Saiu 3. Então, vai ficar 3 raiz de 5. Fatorando 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Olha quem sai da raiz. O 3. Então, vai ficar 3, o quê? Raiz de 3. Fatorando 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Olha quem sai da raiz. O 2. E lembrando, gente, todo mundo que não consegue formar, seja o grupo de 2, que é uma raiz quadrada, ou um grupo de 3, quando for uma raiz cúbica, e assim sucessivamente, fica dentro da raiz. Aqui nada a se fazer. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter 3 raiz de 5
menos 3 raiz de 3, mais, menos 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 3. Olha só, gente, menos 3 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3, cortou. 3 raiz de 5 menos 2 raiz de 5, 1 raiz de 5. Só que ele pediu isso aqui ao quadrado, lembra que eu falei? Ó? Pega uma raiz quadrada, eleva ao quadrado, corta a raiz. Portanto, 5, letra C. Bem tranquilo e vamos que vamos. 13ª questão. A gente acabou de fazer uma questão similar a essa. Então, mesma coisa, gente. Olha só. 9 é 3 ao quadrado. Olha de novo. Potência da potência. Então, 3 elevado a 2x mais 4. Lembra o que a gente fez anteriormente? Fator comum. Fator comum aqui e fator comum aqui. Coloca em evidência. Colocando em evidência, gente, sobrou 3 elevado a 4. 81. E aqui 3 ao cubo, que são 27. É bem parecido com o anterior, só que no anterior, se eu não me engano, aqui era 3 ao quadrado, né? Daria 9, né? Bem parecido. E aqui, ao invés de 54, era 72. Gente, basicamente exercício idêntico. 81 menos 27, 54. Olha só, de novo, cortou. 1 e 1. Então, reescrevendo, a gente tem que sair. Lembra que eu falei? Quando você tem uma raiz quadrada, cúbica, quinta, seja ela qual for o índice, o 1 vai sair da raiz. Então, com toda certeza, é 1 sobre x. Corta com x, sobrou 3 ao quadrado. Ou seja, você pode escrever 3 elevado a menos 2, jogando lá para cima. Ou, se você preferir, 1 sobre 9. Que no caso aqui da gente está 1/9. Bem, tranquilo, vamos adiante.